O Claudião tá falando, o Vitor Roque tá se movimentando pouco, não está encaixando com o estilo de jogo do Veiga e Maurício. Estevão vai deitar nesse jogo, lembre-se disso na sexta-feira. Vamos, porco. Parabéns, rapaziada. Essa questão do Estevão é foda, né, Kim? O Estevão vai ter que fazer um trabalho psicológico para esse jogo muito pesado, né? Porque é um clube que o contratou. O Estevão não tem gol ainda nesse Mundial, né? Pode fazer a sua última partida pelo Palmeiras, então. Contra o Chelsea, olha como é o match point, né? Contra o seu próximo clube. Olha o tamanho desse jogo. Ele vai ter que estar com a cabeça muito boa. Mas se fosse para escolher um jogador para marcar um gol na sexta-feira, seria o Estevão, amigos. Queria muito que o Estevão cravasse e marcasse um gol em cima do Chelsea. Ele disse em entrevistas passadas aí que vai comemorar sim o gol caso marque contra o Chelsea. Então, tudo que a gente quer que o Estevão deite nesse jogo. Tomara que sua promessa aí, seu palpite esteja certo, Claudião. Muito obrigado pelo superchat. Mas agora falando sobre escalação, eu vou colocar aqui a que eu desenhei. Não sabemos se é isso, né? É um provável, mas não dá para cravar nada. O Abel pode mudar tudo aí, conforme o adversário. Mas eu desenhei esse Palmeiras aqui, ó. Everton, Giai, Fux, Mikael e Vanderlan. M. Martinez, Rios e Maurício. Alan, Estevão e Vitor Roque. Claro que podemos ter algumas mudanças aí. O Aníbal no M, né? Podemos ter até Felipe Anderson. Muita gente está falando de Felipe Anderson aqui. Podemos ter Facundo Torres lá do lado esquerdo para dar uma sustentação maior para o Vanderlan. Enfim, são diversas dúvidas que o Abel pode pensar aí até a sexta-feira. Lembrando que o Palmeiras está treinando nesse momento. Galera do Brasil, os nossos parceiros setoristas, jornalistas estão acompanhando o treino. O Palmeiras está treinando nesse momento lá no complexo do Philadelphia Eagles. Mas é mais ou menos isso, né, Kim? Eu acho que a única troca que eu faria, ou que eu acho que vai rolar, é a do Aníbal no lugar do M. Martinez, né? Porque o Aníbal tá fazendo um baita mundial, entrou no jogo contra o Botafogo, então eu acho que ele, com esses dias de recuperação, ele vai ter condições para jogar como titular no jogo contra o Chelsea, mas de resto a mesma coisa, né? Eu não mexeria, o Alan, pô, o Rios não preciso nem falar, né? Mas o Alan, cara, eu acho que o melhor jogador do Palmeiras hoje nessa competição é o Paulinho, por tudo que ele está fazendo, é o mais decisivo, o mais desequilibrante. Mas o Alan, para mim, é o mais surpreendente, na minha opinião, né? Já sabia do potencial dele, o Alan ali, quando subiu pro profissional, ele era o menos badalado ali, né? Na verdade, até para te interromper, Kim, o Alan, ele subiu, ele não estava entre os que... O Abel, ele subiu por conta da idade, né? Sim, não foi igual. Exato. Ele é o único que não pode descer lá pro sub-20, o Luigi. O que mais rendeu, né? Porque o Luigi vem de uns anos aí sendo relacionado e tal, e foi o que subiu, e na minha opinião, da cria da base que subiu, foi o que mais rendeu. Até lembro, eu sempre falo isso, que a minha primeira participação em coletiva de imprensa com o Abel foi no Palmeiras e Santos, que a gente ganhou de virada lá na Vila. E aí eu perguntei sobre o Alan para ele, e ele brincou, falou que não ia ficar falando muito sobre ele na coletiva, senão ia ser mais um jogador que ia ter vitrine, mais uma perda para ele, de um jogador que é muito bom e que a torcida não falava muito antes de começar a atuar, porque como não estava entre esses nomes aí, estava falando que ia subir, Benedetti, Figueiredo, Luigi, Thales, a torcida não falava muito, mas desde a primeira partida que faz, sempre que entra, entra muito bem, a torcida fala muito. E só para te interromper, depois você volta, mas é um jogador assim, que eu tinha expectativa que jogasse no Mundial, porque é aqueles jovens que não tem medo de arriscar, ele é muito bom e eu acho que pode trazer uma dinâmica diferente. Aqueles jogadores, não que os outros não tenham coragem, mas acho que os meninos da base têm essa característica, né, de querer tentar algo diferente. Sim, eu gostei muito da personalidade do Alan, né? O Alan é um jogador que contra o Botafogo deu um calor no Alex Telles ali, arriscando dribles, trazendo a bola para dentro. É um jogador que consegue sustentar muito bem a bola, né? Tem um jogo de corpo muito bom, fisicamente eu acho que ele tá muito bem, tá no casco ali da parte física. E ele é um jogador que, já foi decisivo na história do Palmeiras, né? Ele, para quem não lembra, ele que faz o gol da classificação da primeira fase do Paulista. O Alan já foi titular nesse Mundial, ele que começa o jogo contra o Al-Ahly,
Então é um cara que vem ganhando a confiança do Abel Ferreira e é o jogador que mais me surpreendeu. O Alan me lembra um pouco o Danilo, não na questão da posição e da característica, e sim nessa questão de não ter muitos holofortes, né? O Danilo, quando ele subiu junto com o PK e o Menino, ele era vamos dizer assim, o menos badalado. E o Alan a mesma coisa. Porque eu acho que quando no começo do ano sobe o Luigi, que é um jogador que, como você falou, ano passado já tinha feito gol decisivo ali contra o Flamengo no Brasileiro, sobe o Thales, artilheiro ali da base, o próprio Figueiredo, né, que é um jogador que tem muito potencial ali, sempre muito elogiado. E aí o Alan vai e é o cara que ganha mais minutos. Então eu lembro muito, me faz muito lembrar o Danilo, né, que veio ali quietinho e foi e assumiu a titularidade. E aí o Alan, no segundo semestre, pode assumir também. Ainda mais com a lesão do Paulinho, com a saída do Estevão. É um cara que pode render muito ali para o clube. Então, cara, eu acho que o Alan deve ser titular sim. E aí o Estevão, como o melhor jogador do time, apesar de tudo que está acontecendo, e ele vai jogar contra o Chelsea, eu acho que não tem como tirar ele. O Vitor Roque, mesma coisa. E o Paulinho, e o Vitor Roque, eu acho que entrega muito mais que o Flaco Lopes, principalmente na parte tática, né? E vai ser um jogo onde o Palmeiras vai correr muito atrás da bola, porque o Chelsea vai impor o jogo dele. E o Maurício também tem que ser titular, porque, cara, o Veiga tá muito abaixo e o Maurício, tá muito melhor. O Carlos Eduardo Magalhães tá falando que precisamos na sexta capacidade de definição, fazer gol na chance que tem. Cara, isso é algo importante. O Palmeiras vai ter que ser muito eficiente nesse jogo, cara. Não vai ter tanta chance de gol assim. E na chance que aparecer, tem que guardar, tem que fazer, porque é jogo de erro zero e também de pouquíssimas chances. Então, e caso o Palmeiras abra o placar, cara, aí é se retrancar, é fechar a casinha. Ó, o Lucas Prudente está falando aqui, ó, o Everton, Gia, Fux, Mikael e Vanderlan. Aníbal, Rios, Estevão, Alan, Vitor Roque, Felipe Anderson. Alan e o Vanderlan na marcação e o Felipe Anderson para segurar as subidas do Cucurella. É o Lucas Prudêncio de Paula aqui. Tirou o Maurício, né? Sacaria o Maurício do time. E colocou o Estevão no meio. Ficaria um time... não é um time... Eu gosto dessa ideia, tá, Lucas? Não acho que seria um... Agora, muita gente pedindo o Aníbal e o M juntos, né? Isso eu não sei se eu gosto. Acho que o time ficaria muito travado, mas se for uma ideia para segurar o Chelsea... Mas isso se o Palmeiras abrir o placar, uns 30 do segundo tempo, aí bota Naves, bota Aníbal, Clebão, volta aqui no Baiano. Bota até a Leila lá dentro da área para dar bicão, Não, isso sim, mas seria um teste, né? Que eu não lembro, pelo menos, acho que até pode ter. Eu não lembro deles terem jogado juntos como titular, acho que isso nunca aconteceu. Não, contra o Corinthians. Jogaram, na final Itaquera. Então, mas é porque o Rio já tava desgastado, né? Não foi algo que, tipo, chamou muita atenção das pessoas falarem, tipo, dá certo ou não dá certo, tanto que tem gente querendo realmente esse teste, mas não acho que seja o jogo para fazer isso, a não ser, como o Amorim falou, caso o Palmeiras abra o placar e ali ao longo do jogo o Abel vá fechando mais a casinha. A minha escalação seria 99% igual do Amorim, mas eu colocaria sim o Aníbal no lugar do Emiliano. Acho que ele está jogando muito bem na Copa do Mundo de Clubes e acho que ele no seu 100% e o Emiliano no seu 100%, eu acho que o Aníbal ainda assim é superior ao Emiliano, apesar de eu ter gostado da contratação do Emiliano.